noite a todos. Agradeço muito a Deus por poder estar aqui, aprendendo e compartilhando os ensinamentos dessa noite. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 10, o início do capítulo 10, que nos fala da bem-aventurança aos misericordiosos. E no próprio capítulo 10, diz que a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Há um tempo atrás a gente falou sobre, nós tivemos no Evangelho, os brandos e os pacíficos. Então, quem pode ser brando e pacífico tem que ser misericordioso. E no Evangelho, nós temos dito, está dito no capítulo 5, versículo 7 de São Mateus, que bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoarem aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Isso está em São Mateus, capítulo 6, versículos de 14 a 15. E a Denise acabou de fazer a oração do Pai Nosso, E na oração do Pai Nosso está dito: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, para a gente entender um pouquinho da mensagem dessa noite, vamos começar com algumas definições, Misericórdia, se vocês pegarem no dicionário, é definido como um ato concreto de manifestação de um sentimento como perdão, indulgência, graça ou clemência. É o complemento da brandura, como eu já falei, que está aqui no nosso Evangelho. Consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Então aqui a gente tem que retomar um pouquinho, como que a gente lida com os nossos sentimentos, como que a gente trabalha com aquilo que nos incomoda. Será que a gente realmente consegue esquecer aquilo que foi feito errado, aquilo que nos incomodou, aquilo que em algum momento nos trouxe algum tipo de prejuízo? A gente sempre remoe tudo isso, por muito tempo. Nós vamos falar um pouquinho do que é perdão. E perdão, no dicionário isso aqui, gente, é o processo intencional e voluntário pelo qual a vítima ou o agressor passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa criminosa. Deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, com uma capacidade aumentada de desejar o bem ao agressor. Olha só como é amplo esse conceito e como é difícil de executar, de entender, e da gente tomar consciência até do que está acontecendo. Por quê? Porque nós somos seres que somos movidos pelos nossos sentimentos. Quando a gente está feliz, o mundo fica cor-de-rosa. Quando a gente está triste, tudo fica muito feio, muito terrível, como um dia nublado. Então, os sentimentos, para nós, seres humanos, são muito poderosos. Eles emitem uma energia muito forte para fora e para dentro da gente, Então, eles criam sensações que podem ser boas ou podem ser ruins. Quando a gente tem um sentimento bom em relação a alguma coisa, a sensação que a gente sente é uma sensação agradável, é uma sensação boa, a gente libera até endorfina, O nosso organismo até relaxa quando a gente está numa situação boa. Quando acontece alguma coisa ruim, automaticamente a gente transforma esse sentimento em uma energia negativa, que incomoda a gente, tanto na nossa mente, como nas nossas reações físicas, A gente às vezes fica suando, a gente fica vermelho, irritado, pode sentir dor do estômago, dor de cabeça. Uma porção de sensações nos atacam a partir do nosso sentimento. E eles causam consequências que podem caminhar conosco por muito tempo.
Eu não sei como é com vocês, porque cada pessoa reage de uma maneira diferente, mas às vezes, quando acontece uma coisa ruim, a gente fica com aquele pensamento girando na nossa cabeça por quanto tempo? Por 5 minutos? Por 1 hora? A gente passa a noite sem dormir porque aquilo está na nossa cabeça. A gente acorda no dia seguinte com aquela sensação ruim, né? A gente parece que tem alguma coisa embolada no estômago ou tem alguma coisa que não nos deixa passar bem. Às vezes né, na nossa região intestinal, que é ali uma fonte, um dos chakras fortes, né, de emoções. A gente fica distraído, a gente não presta atenção nas coisas que estão à nossa volta. E a gente sabe que uma das grandes causas de acidentes de carro, por exemplo, é a pessoa estar perturbada na direção. A pessoa está com o pensamento, né, em outra questão, em outros assuntos, está preocupada com as coisas e acaba transformando isso em consequências muito graves para a nossa vida. Então, no Consolador, Emmanuel nos diz que a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente faz e que a lei divina é uma só. Isso está lá no Consolador, né? É a lei do amor, que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo. Mas a lei do amor, vocês sabem que por ela ser tão perfeita, ser tão importante, ser a lei primordial do ensinamento de Jesus, é a mais difícil da gente seguir. Porque a gente se desvia dessa lei com muita facilidade. A gente ama todo mundo, até o momento em que a pessoa faz alguma coisa que a gente não gosta. A gente não ama mais, né? A gente fica com uma raiva, com um ódio, com uma vontade de desganar, seja lá quem for. E às vezes a gente até tenta desganar a pessoa errada, né? Que nem é culpada pela dor que a gente está sentindo. E até tem uma frase de Chico Xavier que eu gosto muito, que ele fala assim, que a gente sente o que sente porque quer, né? O outro não pode imputar na gente nenhum sentimento. Então você fala assim, ai, eu tô com uma raiva do fulano porque ele fez aquilo. Não, a raiva é um sentimento meu, né? Fulano pode ter feito uma coisa errada, mas quem sente sou eu. Quem tem o sentimento sou eu. E esse sentimento ninguém pode me fazer sentir dessa ou daquela maneira. Eu me sinto assim porque eu, assim, o desejo, ou porque eu, dessa forma, consigo, né, expressar alguma coisa. Às vezes eu não tenho controle desse sentimento, mas todo o nosso trabalho é para que a gente adquira esse equilíbrio e a gente consiga controlar os nossos sentimentos. E aí, Emmanuel fala uma coisa muito bacana. Ele fala assim, que a reencarnação é uma oportunidade de uma nova experiência. E ela em si já significa o perdão. Quer dizer, se eu estou voltando para tentar modificar tudo aquilo que aconteceu, isso já significa que eu estou no processo de perdão. Ou porque eu perdoei quem estava em falta comigo, ou porque eu fui perdoada e estou sendo aceita por esse grupo para resgatar aquilo que não foi muito bom numa outra vida e para poder evoluir. E que a boa vontade, ela sempre é aproveitada em favor do aperfeiçoamento. Então, se tudo que eu faço na vida, pelo menos eu tenho boa vontade para fazer essas coisas, ela já está servindo, essa boa vontade, para me ajudar no aperfeiçoamento que eu preciso para a minha evolução. E aí ele diz ainda assim, quem perdoa sinceramente não exige reconhecimento. Porque a gente fala assim, eu vou te perdoar, mas você tem que lembrar que você está errado. Eu vou te perdoar, mas você sabe que você está errado. Por que eu preciso que o outro saiba que ele está errado se eu estou perdoando? Ou eu perdoo ou eu não perdoo. Se eu perdoo, é porque eu acredito que essa pessoa tem que ter uma nova chance e eu não vou guardar isso, porque daí é o meu lado. Eu não vou guardar mágoa, rancor, ódio. Eu vou ter pena da pessoa que cometeu o erro. Mas o erro é dela, o erro não é meu, mas ela não precisa reconhecer isso. Porque o processo de reconhecimento de um erro e de modificação é pessoal. Cada um tem o seu e no seu tempo. Não adianta eu dizer que a pessoa tem que reconhecer que ela está errada, né? Porque se ela não reconhecer ou reconhecer, o que interessa é se eu perdoei ou não. O perdão é meu.
mas o reconhecimento é dela. É ela que tem o tempo dela e o processo dela de reconhecimento. Isso me lembra muito a situação que a gente passa com as crianças pequenas, né? Porque a criança pequena não precisa ser ensinada, ela precisa passar pelo processo de aprendizagem. E aí a criança vem e faz uma coisa muito errada que você não gosta. E você fala assim, a vovó ficou triste porque você fez isso, você fez aquilo e você fez aquilo outro. Mas no minuto seguinte a gente nem lembra mais o que a criança fez. Por quê? Porque você está ali para ensinar a criança a ser melhor. Mas o que ela fez, de fato, não importa. Não importa se ela quebrou um copo, se ela jogou alguma coisa no chão, se ela tirou alguma coisa do lugar, se ela rabiscou a minha parede. A gente ensina, a gente corrige, a gente faz o processo. Mas isso não implica em nenhum minuto em eu deixar de gostar dela. Em eu exigir que ela reconheça que ela está errada para eu voltar a amá-la. Você vai continuar amando o seu filho, os seus netos, as crianças ou as pessoas que estão ao seu redor de qualquer forma incondicionalmente. Mas o erro que ela cometeu, ela vai aprender nas sucessivas etapas da vida dela. Talvez ela não tenha maturidade para entender que aquilo é errado naquele momento. Mas o fato dela ir vivendo, ela vai aprender e vai reformular essa questão do erro, né? Muitas vezes você pergunta para as crianças e fala assim, eu tenho uma neta que fala assim para mim, vovó, eu fiz uma coisa que você não vai gostar. Eu falo assim, o que você fez dessa vez? Vovó, venha aqui, venha ver o que eu fiz. E aí, né, quer dizer, esse é o processo de aprendizagem, é ela reconhecendo que existe um erro, que ela fez uma coisa que não está certa. Mas isso não quer dizer que eu tenha que ficar brava com ela pro resto da minha vida porque ela cometeu aquele erro. Ou que eu tenho que dizer para ela, e agora não vou te perdoar nunca mais por esse erro. Então, o perdão, ele é esse processo íntimo, pessoal, em que a gente vê no outro a possibilidade de aprendizagem, que a gente dá ao outro o tempo que ele precisa para aprender. Mas o que eu posso fazer não é corrigir o outro. O que eu posso fazer é entender o outro, ser misericordioso e aceitar que essa pessoa precisa do meu perdão. E quem perdoa, né, sinceramente, não precisa que o outro diga eu estou errado. Simplesmente eu perdoo, eu entro naquela outra seção lá do esquecimento. Perdoei, esqueci, não quero mais lembrar desse fato. E uma última questão que eu vou trazer do Consolador, ele tem outras questões a respeito do perdão, é que o amor cobre a multidão dos pecados. E é bem isso, né? Quando a gente ama o outro, o pecado não é importante, o erro não é importante. Basta a gente ver o exemplo que Deus nos deu na cruz, né? Entregando o seu próprio filho, e Jesus aceitando todo aquele processo, sabendo que ia sofrer, e no final ele diz, né, em alto e bom som, Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então aqui está a maior prova de amor de Jesus, né? O perdão incondicional. Está ali, sofreu, apanhou, sofreu todas as agruras da carne, né? Que ele fez esse processo, ele foi reencarnado, ele estava na carne humana. Ele entrou no mundo em que a gente vivia e viveu a vida deste mundo, com fome, com sono, com todas as questões humanas que eram da época, que eram piores condições que essas que a gente vive hoje. E no entanto, no final, ele nos mostra exatamente qual é o caminho. Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus não pediu em nenhum momento que todas as pessoas estivessem ali, se ajoelhassem e reconhecessem, vocês estão todos errados, aí estão vendo que vocês estão cometendo erros. Ele foi misericordioso. Senhor, perdoa-os incondicionalmente. Não preciso que eles reconheçam o erro, mas eu estou aqui porque o meu amor cobre todas as questões dos pecados, né? Então, quando a gente diz, né, que Jesus morreu na cruz para a remissão dos pecados, é nesse sentido. Ele foi maior que qualquer erro que nós possamos cometer. Então, o nosso caminho é essa mudança, né, da nossa postura com relação às outras pessoas. Então, se a gente juntar todos esses evangelhos que vêm acontecendo, né, na sequência, que fala de doçura, de brandura, do bem-aventurado
os misericordiosos, todas as bem-aventuranças, a gente vê o quê? Que nós temos que trabalhar para avançar em termos de evolução. E que isso que é o duro, né? Porque a gente perdoar, a gente amar incondicionalmente, que são as duas regras de ouro, e a gente trabalhar com a caridade, que é o amor ao outro, né? E atender ao outro com toda a força do nosso coração, são missões muito difíceis e que nós, né, estamos aqui justamente para aprender. E por fim, Jesus nos diz assim, que a misericórdia não deve ter limites, assim como ele, né, não teve limite, que lá na cruz ele pôde dizer que era para todos serem perdoados. A misericórdia não pode ter limites, que cada um perdoe ao seu irmão, não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Vocês lembram dessa passagem bíblica, né? É uma passagem notória, quando fala assim, mas eu tenho que perdoá-lo quantas vezes? Eu já perdoei 7? Eu tenho que perdoá-lo 7 vezes? Não, ilimitadamente, não são 7. Perdoe 70 vezes 7. Então nessa aqui Jesus reafirma a importância e a qualidade que a gente precisa ter, né, do perdão. E aí eu vou recorrer a Chico Xavier e uma frase lindíssima que ele trouxe, que eu acho que, pena que não está passada aqui, porque essa a gente precisava ler com os olhos e com o coração. A frase de Chico Xavier diz assim: o primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Então, acho que Chico Xavier é primoroso, né, nessa frase, e eu vou reler essa frase com muito cuidado, porque eu acho que ela resume todo esse evangelho de hoje. O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. É aquele que dá a cara a tapa, né? É aquele que diz assim, pode deixar, eu peço desculpas por tudo que está acontecendo. O primeiro a perdoar é o mais forte. É aquele que diz, não importa o que aconteceu, eu não vou guardar rancor, eu não vou guardar ódio, eu não vou ter orgulho nessa situação. Eu não quero o mal para você, eu quero o bem. Nossa, precisa ter muita força para fazer isso, né? Precisa ser muito forte. A gente se colocar no lugar do outro, a gente se dispor a perdoar o outro e ainda não cobrar nada, né? E por fim, aquele que esquece é o mais feliz. Porque se eu esqueci tudo aquilo pelo que eu tenho que perdoar, eu não tenho mais nada de mágoa, de energia negativa, tudo aquilo foi embora. Né? E se tudo foi embora, eu posso ser feliz. Porque a gente não é feliz porque a gente guarda no recanto das nossas almas todas as mágoas que a gente carrega desde o início das nossas vidas e de outras vidas. Se a gente conseguisse liberar todas essas energias negativas, a gente seria muito, muito feliz. E, gente, vamos e venhamos, nós temos muitos motivos para ser felizes, né? Muitos motivos. Só o fato de estarmos aqui, de estarmos convivendo, de podermos ter uma cama para deitar a cabeça à noite, de ter um teto, de ter alimento, de poder ter trabalho, ou de estar na casa com pessoas que a gente gosta, ou ter criado famílias e criado amizades, já é motivo imenso para a gente ser feliz. Né? Então, eu acho que esquecer, e esse esquecimento não é o esquecimento de tudo ou de todas as pessoas, né? É esquecer as mágoas, é esquecer aquilo que nos faz mal e trabalhar pelo bem. Então, com essa frase, a gente encerra o ensinamento de hoje, mas eu acho que Chico Xavier, né, lógico, sempre foi uma pessoa assim, que nos trouxe tantas lições, e eu fico muito feliz de ter encontrado essa frase quando preparava esse momento pra gente, e ela me deu assim uma alegria imensa de poder ler essa frase e de rever esses conceitos. Então, com o Evangelho de hoje, né, nós tivemos esse aprendizado, que a misericórdia, né, ela caminha junto com a brandura
e com a doçura. Não existe brandura e doçura sem misericórdia. E a misericórdia é um ato de amor. E se é um ato de amor, ela está acompanhando e atendendo às leis divinas. Muito obrigada, e essa é a nossa lição de hoje.